apresentar a palestra dele. Ela queria ouvir que você causa. Dr. Luiz, bem-vindo, muito obrigada. Por favor, fique à vontade, qualquer problema, é só chamar a gente. Bom, pessoal, bom dia ainda. Trazer para vocês hoje, né, uma novidade em si aqui ainda no Brasil, né, o HiPenf. É uma modalidade terapêutica, a princípio para uma reabilitação, uma parte da fisioterapia, e trazer essas novidades e entender o que muda, né, dessa terapia, tanto para as outras terapias da fisioterapia, quanto também na parte clínica, na parte esportiva também, tá? Passando? É outra? Bom, então, para a gente começar aqui, afinal, o que é HiPenf, né? Ou loop, como a gente chama aqui. PENF, então, Pulse Electromagnetic Field, seria toda a parte do campo magnético, e agora a novidade é essa questão do HiPenf, onde a gente vai estar usando um equipamento de alta intensidade. Já é muito comum aqui no Brasil a parte do campo magnético pulsado, né? Na verdade, todo o campo magnético que a gente usa, ele é pulsado, tá? O campo magnético estático, ele é apenas o ímã, muito usado para a parte mais de pesquisa. Então, o que a gente dizia antes como CMP, né? Então agora a gente vai estar trabalhando com uma alta intensidade na casa de Tesla, né? A princípio, o campo magnético de baixa intensidade, as capas ou as bobinas que a gente trabalha hoje aqui no Brasil na faixa aí, no máximo de 100 a 200 galos, tá? Então a gente vai estar modificando esse tipo de aparelho aqui, tá? Então, para a gente também pensar no campo magnético, todo o campo magnético ele varia, é um pulso que está dando ali, e ele precisa ser pulsátil justamente para criar um movimento biológico na célula, tá? Ele intensificar aquele estímulo. E aí é o segredo dessa terapia. Como ele vai trabalhar uma energia que seja baixa ou alta, num curto tempo, num médio tempo de pulso, tá? Então esse é um fator predominante para a gente trabalhar na parte de indicações aqui. Tá? Voltando aqui do PENF, né, o Low PENF, se a gente for dividir os dois, então esse é o tradicional, eu vou passar um pouquinho rápido por causa da questão do tempo agora, mas a maior ideia dele é você repolarizar aquela célula, como se você colocasse aquela frequência de trabalho da célula sendo programada por um estímulo externo àquele estímulo que você quer dar. Então, a analogia que eu faço é como se fosse um professor ou um orientador. Olha, gente, está pegando fogo lá fora, mas vamos sair em calma por essa direção, por esse movimento. É isso que o campo magnético está fazendo ali. E a frequência, a taxa de pulso que você está colocando ali é o diferente estímulo que você está dando. Então ele pode ter um estímulo de cicatrização, de deposição de cálcio, de atrair cálcio, estimular colágeno, estimular fibroblasto, controle de dor, bloqueio de dor. Tem várias funções. Então hoje a taxa de frequência que a gente trabalha ela é muito variável. Então a maioria dos aparelhos hoje de low PENF trabalham aí de 1 a 100 Hz, a 200 Hz agora que a gente está trabalhando com novos protocolos de dor, por exemplo. Tá? Então a gente está repolarizando essa função da célula junto com o estímulo do mecanismo. E esse estímulo vai depender do que você está querendo ali na parte clínica. Então o principal ponto aqui é que o low PENF ele trabalha com estímulo celular, tá? Então esse é um princípio para a gente poder diferenciar os dois tipos de terapia. Então tanto na parte óssea, sistema circulatório, sistema imune, sistema nervoso, músculo, celular, e cada vez mais o campo magnético está sendo incluído na reabilitação. Na parte humana hoje já é realidade, né? Principalmente nessa parte óssea também, para deposição de cálcio, para problema de osteoporose, problemas de dor, né? E aí agora também sendo trabalhada a parte neurológica, né? Não sei se vocês viram aí pela internet, o cantor Mingau, né? O músico, tem um outro já um pouco mais antigo usando neuromodulação. Então eles fazem um campo magnético transcraniano
para Parkinson, para problema psicológico, de depressão e tudo mais, estimulando com campo magnético células nervosas, tá? Então a gente vai trabalhar, é recente agora uma pesquisa em Botucatu, estimulando célula-tronco ou células de cultivo celular a aumentar a taxa de produção de colágeno, tá? Então modificando até um resultado interessante aqui, já que sai a publicação. No HiPenf, a gente vai estar trabalhando agora com aparelhos que chegam a 25 mil Gauss. Nossa, Luiz, vai matar o pessoal, 2,5 Tesla, vamos sair todo mundo da sala. Não é bem isso. Tá? A primeira reação quando a gente fala de HiPenf é, nossa, terrível, vai matar a célula, vai matar o operador. Não é bem isso, tudo depende de como você configura o seu aparelho. Tá? Então, alguns princípios de física, né, como a lei de Faraday, que vai induzir a célula para funcionar naquela corrente elétrica, magnética que está sendo produzida, campos magnéticos variáveis, influência da atividade elétrica, otimizar a produção de ATP. Então a gente parte daqui. Luiz, mas toda a fisioterapia faz isso. Com certeza. O problema é que aqui a gente está falando de uma intensidade de resultado diferente. Então o que eu fazia com campo magnético de baixa numa sessão de 30 minutos, por exemplo, para uma cicatrização de tendão, eu vou conseguir estimular esse princípio de produção de colágeno com 5, 10 minutos. Então essa é a principal diferença desse aparelho numa questão de logística. E hoje o que está sendo trabalhado também é a questão do vasomotion, né? Então é aqueles vídeos que a gente vê uma veia ou qualquer vaso sanguíneo estagnado e você conseguir estimular essa produção, variando a frequência que você vai trabalhar ali. Tá? Então, você quer um pulso mais curto, um intervalo entre pulso mais curto, desculpa, ou um intervalo de pulso mais longo, e isso está sendo trabalhado muito na parte humana agora, justamente para lipedema, problemas circulatórios, então vai trazer isso também para veterinário. Tá? E tanto que já estão mudando um alerta, não bem uma contraindicação, na questão de cicatrização. Então, estão entrando em hospitais lá fora para a parte de queimados e tudo mais, para você estimular esse vasomotion, né, ajudando a parte de cicatrização de feridas. E aqui a característica física do nosso aparelho, né? Então o HiPenf ele vai trabalhar duração de sessões aí de 5, 10 minutos, partindo desse princípio, até no máximo 30 minutos naquela região. Então, o que se faz hoje, que muita gente pergunta em questão financeira, né, da sessão, você otimiza, porque eu posso fazer 5 sessões numa lombosacra, eu posso fazer 5 sessões na cervical, depois eu vou fazer 5 sessões no boleto, estou tratando o animal ali, 5 minutos, desculpa, trato o animal às vezes de uma forma geral, numa única sessão em curto tempo. Claro que dependendo da sua indicação, do seu objetivo terapêutico. O outro parâmetro que a gente tem é a intensidade, então, como eu falei, a gente vai até 24, 25 mil Gauss, não é o necessário, dificilmente você vai usar isso. Então, quando a gente fala de trabalho muscular, que é o que a gente mais está vendo aí do uso do HiPenf, quanto mais sadio aquele músculo, se a gente pegasse um atleta sem dor muscular, um músculo rígido, é o que menos vai precisar de intensidade. Então, você vai trabalhar para contração muscular a partir de 1000 Gauss. E aí você com 1000, 1100, ele já está pulsando forte. Ah, mas quem está com músculo rígido? Cavalo de corrida, cavalo atleta, ou ele está com tensão, tem dor, trigger point, e aí vai. Então você vai aumentando, por exemplo, nos casos de paresia, casos de flacidez, a gente aumenta um pouco a intensidade, e aí você percebe essa melhora quando você com pouca intensidade já consegue estímulo interessante aqui, eu vou mostrar depois alguns vídeos aqui. E na frequência, hoje esse tipo de aparelho trabalha na faixa de 1 a 10, de 1 a 15, de 1 a 20 Hz. Tá? Então você consegue graduar, menores frequências, ele vai dar tempo da célula responder àquela pancada de energia que você está dando. Então é mais indicado para regeneração tecidual, de uma forma geral, e altas frequências a gente entra em duas fases, ou na parte de bloqueio de dor, ou também na parte muscular, que você faz como se fosse um trabalho isométrico, né? A gente fala que é um parecido do isométrico, que seria manter aquele músculo num curto período, ele mantendo uma contração. Então vai depender do seu tipo de estímulo aqui.
Então o aparelho tem diversos modelos. Muita gente fala, Luiz, é muito novo esse tipo de aparelho, esse tipo de terapia. Muito pelo contrário, né? Então, as duas primeiras empresas que fabricaram esse aparelho são americanas, de 2006 e 2007. Então, essa tecnologia já está sendo muito usada, e são empresas renomadas nos Estados Unidos, trabalham principalmente ali na região de Kentucky, e desde, vamos chutar aí, arredondando 20 anos, trabalhando com esse tipo de aparelho. Recente teve um congresso somente de HiPenf online, eu participei com eles, direto dos Estados Unidos. Ninguém morreu usando esse aparelho. Nem o paciente, nem o veterinário. Ninguém caiu a mão, ninguém consolidou a mão. 20 anos de uso da terapia. Tá? Ah, Luiz, mas não tem estudo. Tem algum estudo falando mal? A gente parte daí. Tá? Então, a gente vai falar de estudos daqui a pouco. Então, a questão da configuração, você precisa entender o seu aparelho. E tem um outro fator importante na relação de intensidade. O tipo de manípulo ou probe que a gente vai estar usando. Se é um aro maior, se é um aro menor, se é um aro duplo sobreposto, se é um aro duplo colocado lado a lado. Né? Então, existe essa possibilidade. E aí a gente vem para essa questão aqui. Tá? Então, tem diferentes aros. Isso aqui é uma tabela do fabricante, mostrando quanto que ele chega de intensidade. Então você vai lá correr para comprar um aparelho de 25, na linha humana tem de 7 Tesla, um aparelho de 7 Tesla na humana, você vai usar? E outra, se você colocar, vamos pegar esse daqui, usando um loop só, né, desse duplo, um aro pequeno desse, no máximo de nível, na frequência 8, ele fez 14.000 graus. Esse outro loop que é maior, de 30 centímetros, na mesma configuração, ele só faz 8.900. Então isso é importante também para você entender o aparelho e entender a aplicabilidade. Muito mais importante. Então, quanto que você está sendo necessário? Qual é a área que você vai pegar? Porque uma coisa assim, se você colocar esse aro de 30 centímetros em cima da garupa, por exemplo, ele vai contrair toda a parte muscular que está ali. O campo magnético de alta intensidade ele não é seletivo no músculo. Então, se você vai pegar, eu quero fortalecer só o deltoide, vai para a eletroterapia. Você vai pôr o eletrodo ali, vai ficar focado só no deltoide. Agora, é de uma forma geral, realmente esse aqui vale a pena. Tá? Então, dito isso, a gente tem aqui os mecanismos, mais um pouco a gente comentou a questão de pulsos rápidos. Então, a gente está falando de pulsos na faixa de 5 milissegundos. Então, é curto esse período, então por isso tem esse estímulo mais rápido. Resposta eletrofisiológica, principalmente envolvendo o ATP, e o efeito térmico que não é destrutivo. Então ele tem um certo aquecimento daquele tecido muscular, quando a gente fala. E é uma linha hoje, principalmente americana, humana, tentando casar um warm-up ali, um aquecimento muscular desses atletas nas competições que é possível. Tá? Então a FEI, por exemplo, ela não permite acima de 1.000 Gauss dentro do recinto. Então esse aparelho não pode ser usado lá na prova FEI. Né? Então também tem essa questão para o nosso meio. Tá? Aplicações comuns. Hoje, lá fora, o que é difundido, que todo mundo vê, Dubai, Estados Unidos, na questão ali da região da Itália, Japão e China, muito dor. Então, se aplica em dor. Agora na humana tem vários utilizando para estimular nervo vago, mas tem muito mais indicações. Então, ortopedia, toda essa parte óssea, cicatrização, neurologia, vai recuperar a função neurológica? Depois do avanço agora da neuromodulação, precisamos ter um pouco mais de calma, porque é um tecido mais delicado. Mas a reabilitação motora daquele segmento que ele perdeu a sensibilidade, isso já é feito. Então, cães e equinos com paresia, né? Então isso dá para a gente trabalhar a reabilitação motora ali. E uma reabilitação geral, né? Pensando, vai fazer hipertrofia, igual estão vendendo na estética, né? 30.000 contrações abdominais em 30 minutos, né? Então não é esse aparelho que mudou meu perfil, né? Gostaria. Mas ele faz um trabalho não de hipertrofia, mas ele faz um trabalho de ativação muscular. Então, se você programar o seu protocolo, a sua reabilitação em reorganizar o músculo, reeducar a contração muscular,
aumentar a atividade muscular, aumentar a carga do músculo, ou seja, aumentar a carga do peso lá da academia. Né? Ninguém vai começar hoje no CrossFit já levantando o pneu ali. Então você precisa fazer uma reeducação muscular. E é isso que a gente consegue com esse aparelho, com as programações. Tá? Diante disso, então, quando a gente fala de campo de baixa intensidade, o Hertz é o que vai estar comandando ali o efeito biológico, né, como a gente comentou. E no loop, a mesma coisa. Então, a frequência ela tem uma importância na questão do loop também. Porém, isso é um pouco mais restrito. Tanto que essa empresa, a Magnawave, por exemplo, dos Estados Unidos, o aparelho deles não modifica a frequência. Eles trabalham com uma outra linha de programação. Mas você precisa entender essa programação se você encontrar um aparelho desse para escolher o seu protocolo. Né? Outros aparelhos atuais você já modifica. Frequência, modifica intensidade, modifica a duração de pulso. Eu posso pôr 3 protocolos, olha, eu quero que faça tantos segundos ou tantos minutos esse exercício, depois tantos minutos esse exercício, depois tantos minutos esse outro exercício. Como se fosse uma academia. Faz 10 minutos de caminhada, depois 5 minutos de trote. Então dá para a gente já fazer isso. É uma realidade aí próxima. Tá? Então, detalhe aqui, só um alerta, que a frequência daquele aparelho não é exatamente igual a uma eletroterapia. Tá? Não é o mesmo pulso. Então, cuidado se você for copiar um protocolo da eletroterapia com 50, 70, 100 Hz. Tá? Então, esse gráfico é voltado para o loop, tá? Já feito por físicos. Então, baixas frequências aqui estimulando o osteoblasto, baixas frequências estimulando o tendão e fibroblasto e músculo tipo 2. Né? Então, a gente conseguiria trabalhar hoje com aparelhos que já estão acessíveis para nós até o começo de estimular essa parte muscular. Tá? Outros aparelhos, principalmente essa linha humana, né, como o 7 Tesla, aparelhos focais, já tem esse uso também na veterinária, conseguem aumentar isso daqui e ele ser seletivo para tipos de fibra que a gente consegue. Com 50, 70, 100 Hz, você selecionar o tipo de fibra muscular que você quer trabalhar, que ainda não é tão realidade na veterinária. Tá? Então aqui uns vídeos para a gente ver. Esse aqui é um cavalo que ele teve uma lesão no primeiro semestre do ano passado aí na corrida. Ele teve uma distensão no quadríceps. E aí ficou em reabilitação um período, né? Muita gente falava que ele não voltaria a correr, foi até para a reprodução. E a gente fez, depois de todo o trabalho de cicatrização com ele, a gente fez um trabalho muscular, passando por várias fases, né? Que eu coloquei um dos vídeos só. Com esse aro, pensando em pegar toda a cadeia ali, quadríceps, um pouco do bíceps femoral, trabalhava a parte de glúteo em cima também, e a gente aumentando esse estímulo ali. O animal está ali no cabresto, só segurando, eles aceitam, acostumam, e no final do ano, na última do ano, ele correu aí. Essa daqui é uma égua já idosa, é uma outra aplicabilidade muito boa para esse aparelho. Égua idosa, resgatada, está lá na Uniso, histórico que não conseguia levantar, então eles acabaram trazendo para a Uniso, e aí a gente entrou com o processo dela de estimular esse músculo. Então, o problema aí, sarcopenia e tudo mais. Então, você reativar isso, né? Lógico que não vai fazer uma hipertrofia, mas vai fazer uma reativação muscular ali. Hoje ela já está em episódios de conseguir levantar sozinha, né? Estava até já em vias de ter alta. A proprietária está, acho que eu falei para a Ulisses que acho que vai ganhar um cavalo para as aulas, porque está ficando lá. Então, todo o trabalho muscular, ó, feito, sendo que eu estou estimulando nessa região. Tá? Aqui um outro tipo de exercício, então ali eu tinha uma frequência maior, aqui eu diminuí a frequência, e aí você trabalhando a intensidade, vai trabalhar se você quer força, né, tensão, tudo isso. E aqui ela já no conjunto inteiro aí. E ela já sobe morro, desce morro, já consegue andar, então ela vive bem. A questão ainda é levantar, né? Então a gente tem essa particularidade, toda a questão de artrose e tudo mais, mas ela vem numa qualidade de vida boa, né? Com limitações, mas boa. Tá? Esse é um outro caso interessante, é um árabe de hipismo.
vocês vão perceber que ele não tem muita musculatura, né? E dor, né? Então, um animal que ele não tem um ritmo de treino, o proprietário não consegue fazer um ritmo de treino interessante com ele. Então, nessa sessão ele tinha bastante dor, uma limitação, né? Uma restrição, posição de cauda. Então, uma dor bem severa do lado direito. É um potro que eu já tinha tratado ele bem jovem aí. Se não me engano, tinha uma faixa de 1 ano, um problema de ligamento na coluna, foi feito shockwave na época. E aí a gente fez um aquecimento, com ele aqui 5 minutos, multifrequencial, trabalhando. E depois, isso já para trabalhar dor, então sensibilidade melhora bem ali, sessão de 5 minutos. E aqui, percebendo essa flacidez no membro pélvico direito, mais 5 minutos, com uma intensidade maior, um pulso menor, para a gente poder fazer essa contração mais vigorosa, né? E aí a gente vê o efeito ali, né, imediato desse tônus muscular, mas isso aqui é igual à academia, né? Fez hoje, desenvolveu, amanhã ele já volta. Então é uma coisa que tem que ser constante até promover essa reeducação muscular. Esse é um outro potro já de corrida, teve um trauma na escápula humeral, e aí me chamaram porque ele tinha uma atrofia, né, pegando o deltoide aqui. A gente começou a trabalhar, nesse caso eu fazia mesclado. Então, nas sessões a gente trabalhou com eletroterapia, quando eu queria um trabalho mais focal, e nas outras trabalhando com o PENF, o High PENF. Foram 4 sessões, se não me engano, a Catarina está por aí? Não estou vendo ela aí. Mas foram 4, 5 sessões já apresentando um resultado bom, um potro, e foi retirado do leilão, já pode ser pensado em treinamento para o ano que vem. Pequenos animais, aguenta. Tá? Então, isso aqui é do Chile, do professor Daniel, que vai estar com a gente. Então, contrações, com paresia, sem paresia, os cães aceitam, tá? Respeitando, lógico, a quantidade de energia. E até agora só tive um caso neurológico, uma paresia de nervo facial. Nesse que a gente acaba experimentando, né? E principalmente quando eu comecei a ver que eles estão fazendo na cabeça, então eu falei, já dá para começar a utilizar. E uma praticidade que a gente tem nesse caso, eu não preciso encostar no paciente. Então eu posso aumentar a intensidade até eu ver onde tem a contração muscular e eu mantenho esse loop próximo dele trabalhando. Luiz, vai curar ou tratar o nervo. A reparação nervosa estimula, mas nem tanto. O que eu quero ali é justamente o trabalho motor, né, quando ele já tinha sensibilidade. Tá? Então tem diversos loops, né? Esses aqui são os X-Wings que a gente chama. Os catálogos que a gente vê, esse aqui é uma égua árabe também que está em tratamento de atrofia de garupa pós-EPM. Existe trabalho? Existem alguns trabalhos, né? Esse daqui mostrando o aumento do diâmetro da fibra muscular. É um trabalho com 4 sessões, 2 vezes por semana. Tá? Importante esse trabalho aqui, uma das referências dessa tecnologia. E esse outro, um modelo experimental, também mostrando aumento da fibra muscular. Tá? Tem as configurações dos aparelhos, tem a questão dos artigos, então traz como uma novidade, né? Uma perspectiva de avanço. Existe protocolo, existe guideline, existe experimentos, alguns já estão saindo, já existe experimentos, para quem fala que não existe, né? Claro que ainda muito modelo experimental, e o que a gente precisa é relato de caso. Formar essa base, né, de aplicabilidade, baseando na forma correta e no bom senso dos parâmetros. Então essas indicações que a gente tem hoje, então a gente saiu só da dor aguda, como dor crônica, consolidação, edemas, ativação circulatória, relaxamento muscular. O arm-up, eu coloquei uma observação aqui, porque ele estimula demais o músculo. Então cuidado, como a gente já conhece, algumas pessoas usando 5 minutos antes de uma prova, né? As provas que não têm essa regulamentação. Dá para ser feito? Dependendo dá. Qual é o caso? 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, qual é a frequência, qual é a intensidade que você vai colocar? Mas tomem cuidado, porque já teve casos de fazer 4, 5 minutos, uma intensidade de protocolo maior, e você vê o músculo rígido fibrilando. Então, pré-prova, isso não é interessante, né? Se a gente pensar numa prova de
de explosão, tá? Então, baseado no Gauss e no Tesla, a gente ir determinando protocolos. Eu acredito que vai ser muito individual isso aqui, porque para mim é como se fosse realmente uma academia, né? E trazendo aqui a questão da Diagnostic VET, que vem aí futuro, que esses aparelhos estão cada vez mais se atualizando e inovando, né? Então, protocolos, formas terapêuticas, parâmetros, capacidade, né? Como eu falei, tem aparelho já na humana de 7 Tesla. Vai usar tudo? Tá? Então, cuidado com o que a gente vê por aí, mas uma relação de confiança da aplicabilidade se você utiliza ela realmente com bom senso. Tá joia? À tarde eu vou estar ali no instante, se alguém tiver alguma dúvida também, fico à disposição. Obrigado. Valeu. Luiz, muito obrigada. Obrigada pela tua presença aí, pelas palavras, apresentar um pouco da tecnologia para você, para a gente, para nós, né? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou propor o seguinte para vocês. Eu gostaria de propor, a gente passa a segunda parte da apresentação do PUT para tarde e a gente para agora para almoço, 1 hora de almoço, 60 minutos de almoço, a gente retorna à tarde para não perder muito dos cronogramas por conta dos horários com as tradutoras, com o pessoal do Coffee Break. Só tenta não enrolar que vocês estão vendo que está imperdível. Então, voltar em 1 hora mesmo, correndo, para não perder as palestras da tarde, tá joia?